Então, quer ler um livro sobre foco para saber introduzir no assunto? A única coisa. Aliás, é um livro que você poderia ler, não que você não tenha foco, mas acho que é o tipo de livro que você vai gostar. Porque ele é bem prático, sabe? Assim, bem direto, sem enrolação. E é um livro, assim, que de tempos em tempos até eu leio. Porque quando a gente lê um livro muito bom, é interessante você de vez em quando ler ele, porque você começa a notar coisas que você não tinha percebido antes, né? Então o livro, a única coisa, ele tem essa questão dele ser muito prático e dele trazer alguns conceitos que eu acredito muito que é a pessoa eliminar o excesso de coisas, excesso de metas, objetivos. Então a primeira parte dele, ele fala sobre as 6 mentiras que te tiram do foco. E, cara, e as 6 mentiras que ele traz, assim, a galera nem imagina às vezes que acontece, entendeu? Dá um exemplo aí pra gente. Ele fala do... Uma delas, né? Vou falar duas, que são as que eu mais gosto. Primeiro, você falar achar que a vida vai ser equilibrada. Tá, eu quero ter foco, mas eu não quero desequilibrar a minha vida. É impossível. Se você quiser que a sua única coisa dê certo, você vai ter que fazer um malabarismo louco ali das coisas, tipo, meu, família, trabalho e tudo mais, mas assim, pra alguma coisa dar certo, algum ponto vai desequilibrar. E aí cabe a você saber o seguinte: eu sei que vai desequilibrar e depois eu vou tornar a equilibrar de novo. Uhum. Do que você, assim, tipo, às vezes esquecer disso, sabe? Começar a entrar muito na única coisa, esquecer. Não, você vai ter que depois voltar. Mas enquanto você estiver focando, as coisas vão acontecer de um jeito que você não vai conseguir dar atenção pra tudo como você dava antes. E aí é o que as pessoas às vezes criam esse mito, né? Ah, eu quero ter foco, mas eu não quero perder o equilíbrio. E não tem como, cara. A gente tá vendo isso na prática, né? Uhum. E uma outra mentira que ele fala é sobre você achar que você consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo. Que é a tal das multitarefas, né? Aquela pessoa que ela se orgulha em ser multitarefa, sendo que o livro mostra um gráfico quando você começa a fazer uma coisa e você para de fazer aquilo para fazer outra coisa, você demora 20 minutos para voltar pro estado de flow e ao mesmo tempo tem grande chance de fazer cagada. E fizeram um teste, né? Mandaram 2 grupos lá nos Estados Unidos fazer a mesma tarefa. Um focou só naquilo, o outro grupo focou em várias coisas. O grupo que focou só naquilo entregou antes e entregou com melhor qualidade. Ou seja, mesma coisa quando eu falo de nossas metas, né? É a mesma coisa, é o mesmo princípio. Tá falando aqui talvez de uma tarefa específica, mas nossas metas é a mesma coisa. Você quer focar num monte de coisa, você nunca focou em nada. Será que não é por isso que você não bate as metas de começo de ano? Quando foi o último ano que você fez uma meta só? Acho que não tem uma pessoa que vai, duvido que alguém faz uma meta só. E aí talvez é por isso que você. E aí ele fala que essa meta tem que ser a meta Pareto. É uma meta que você, ao cumpri-la, várias outras vêm por osmose. Entendeu? A meta. É a meta. É a meta, entendeu? Vou anotar isso aí pro próximo ano. Então é o efeito dominó. É uma coisa que quando você faz essa única coisa, ele fala assim, ó, tem que ser uma única coisa, que quando você escolhe ela, o resto é menos importante que tudo. Muito doido isso, né? E aí sua cabeça começa a fritar pra achar qual que é a sua única coisa, mas você acha, porque no meio do livro ele mostra um gráfico lá pra você fazer uma pergunta, do tipo, quer ver dar um exemplo prático aqui? Fala uma meta aí. Uma coisa, sei lá, pessoal, de trabalho, academia, que seja qualquer coisa, enviar qualquer coisa. Tá. Saiu o handstand walk. No CrossFit. Pra Tá. quem não sabe, né? Planta bananeira. É você andar com a mão, né? De ponta Planta cabeça. bananeira. Hoje em dia eu tô no estágio de ficar de ponta cabeça e andar pra trás. Tá. O que o livro Quero andar fala? pra frente. Que, vamos supor, então o intuito dela é esse, né? É uma parada que ela tem como hobby que ela quer melhorar. Show. Aí ela acha o quê? Que pra fazer isso, por onde ela começa? Como faz pra isso ser enraizado no seu dia a dia? Aí o que o livro fala? Qual é a única coisa pra você fazer hoje que ao fazer, todo o restante se torna menos importante pra você conseguir fazer esse handstand walk? Ir pro crossfit. Tá? E quando chegar no CrossFit, qual é a única coisa que você tem que fazer? Sem ela, o resto não tem importância pra você fazer o handstand walk. Mobilidade? Pode ser. Ou então treinar, né? Treina. Fazer. Tô lá, isso aí eu vou treinar. Mas pode ver, eu vou todo dia com ela. Ela não treina todo dia handstand walk lá. Mas quando ela fala que é a única coisa dela, e ela anota, e o livro mostra como você anota, cara, isso torna presente na sua vida. E ela deu um exemplo assim relacionado a hobby, mas, por exemplo, você aí, vamos supor que sua única coisa, cara, é ler um livro. Você tá tratando isso como sua única coisa? Porque qual que é a única coisa que você tem que fazer hoje pelo livro? Cara, é ler uma página, né? Você leu uma página hoje?
Então a única coisa, ela sempre traz você pro momento presente. Até se você tem uma meta para conquistar daqui 10 anos, que o autor fala isso. As pessoas fazem metas muito longas e não tem nada de errado, mas ela esquece o que ela vai fazer hoje. Uhum. Então qualquer única coisa que tem que fazer hoje, agora, para que um dia eu consiga a minha única coisa. Cara, é isso, tá fazendo? A maioria das vezes a pessoa não tá fazendo. Tipo você tá indo no CrossFit, mas você não faz. É, faz muito sentido. Tipo, essa não é minha única coisa, né, gente? O meu maior objetivo de vida hoje foi só pra gente conversar, ter um exemplo, mas é uma coisa que eu quero muito alcançar, né? E realmente, eu só quero, mas eu não tô fazendo nada pra realmente alcançar. O dia que tem ali no meu treino que o coach passa, eu faço, eu pratico, mas pode ter uma vez por semana, pode ser que na semana que vem não tenha, né? E eu fico aí de a Deus dará, né? Mas se eu Exatamente. realmente se eu quero de verdade, não só quero, né? Se eu colocar como uma única coisa, provavelmente eu vou treinar um pouquinho todo dia. Eu vou lembrar disso, né? E aí vai sair. Não tem como não sair. Agora, desse jeito que eu tô fazendo, é tipo eu desejando, né? Ai, deixando pro universo, né? É, O que acontece muito com os objetivos de muita gente. sim. Primeiro que a pessoa detecta várias únicas coisas, não é uma coisa só. Segundo, que ela nunca traz pro momento presente. Ela sempre fica no campo de, um dia, que não sei o quê. Mas o que que você vai fazer? E eu sou muito assim, né, cara? Você notou, né, lá em casa, assim, eu quero fazer alguma coisa agora. Eu tenho que fazer alguma coisa agora que dê progresso naquilo que eu quero fazer. Então, esses dias Uhum. eu tive a ideia de, sei lá, trocar o guarda-roupa. Começar a usar só roupa mais básica pro dia a dia, pra ter uma vida mais leve. Cara, na mesma hora eu já peguei um saco, coloquei as roupas dentro e falei, velho, se eu deixar pra depois, é aquela história de você ficar bancateando só pensamentos. Ah, não, tô pensando em fazer, eu vou fazer. Tô só esperando o momento certo, a posição da lua. Não vai, cara. Você tem que fazer alguma coisa agora. Porque o livro fala, quando você faz alguma coisa agora, vai te dar um senso de progresso pra você fazer o segundo passo amanhã. Uhum. Quando você fica só adiando, cara, você não vai fazer. E assim, se fala muito hoje em dia que a moeda mais valiosa é o tempo. Eu não acho que é o tempo. É o foco. Porque o foco vai fazer você pegar esse tempo que você tem e aproveitar ele. Porque as pessoas querem cada vez mais tempo, né? A pessoa fala assim, nada faz voltar no tempo, né? Então, assim, o tempo é o bem mais valioso que existe. Não é bem assim. O bem mais valioso que existe é o que você faz com o tempo que é dado pra você. E isso acontece através do foco. Se você pega uma pessoa que fica 3 dias no celular por dia, 3 horas pro celular no dia. Então, todo dia a pessoa passa 3 horas no celular. Em uma semana, olha que doido isso, ela perdeu quase um dia da vida dela no celular. 3 vezes 7, 21 é praticamente vinte e Uhum. quatro horas. Ou seja, veja bem, ela tem a mesma quantidade de tempo que qualquer outra pessoa nessa face da Terra. Mas ela não usou o tempo com sabedoria. Então, esse livro aqui é você usar o seu tempo com sabedoria. Então, olha o que você perde quando você deixa de ler um livro desse. Olha, pior ainda, quando você lê e não aprende ele. Você lê e não absorve, não coloca em prática. Então, assim, não é somente sobre ler, gente. É pegar essas dicas aqui e lutar para ter uma leitura inteligente, para você realmente que seja a sua única coisa, entendeu? Mas é o tipo do livro, ó, pequeno, então não tem desculpa de você achar ele grande, que é difícil, e é um livro muito foda. Eu quero ler ele de novo